E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a diferença do comum e do normal, né? Eu tô num movimento de responder algumas perguntas que vêm aparecendo no Instagram, aqui nos comentários. Então, responde lá, manda para mim as coisas no Instagram. Encontros, desencontros, né? Não só questões, mas como que vocês recebem esses conteúdos que eu tô trazendo. E porque aí eu vou trazendo isso pra cá também, né? Às vezes alguma coisa que não fez sentido, ou que fez sentido e bateu de uma forma diferente, ou alguma dúvida de algum conteúdo que eu já fiz. Por exemplo, hoje nós vamos falar numa questão que apareceu num curso que a gente deu, numa aula que a gente deu, que foi sobre a diferença do comum e do normal. Quando a gente olha assim superficialmente, o comum é normal e o normal é comum e as coisas acabam se embananando uma na outra. Só que para a teoria queer, para o feminismo, para as teorias de gênero, né, para os estudos feministas, etc., tem uma vala muito grande entre esses dois conceitos, né? E aí eu queria trazer principalmente é, um olhar para a filosofia, por exemplo, que Silvia Frederici traz sobre as políticas do comum, né? E aí eu quero trazer alguns exemplos que eu acho que vão ajudar a gente a diferenciar bastante esses dois termos, né? Por exemplo, por normal, a teoria queer faz a gente já questionar o que, que é esse normal, né? Quando a gente olha para a sociedade ocidental, para o senso comum, né, para uma ideologia do que é certo, do que é errado, do que é moralmente correto, do que é moralmente é, olhado, desvalorizado dentro da nossa sociedade, né? Quando a gente pensa em questões de diversidade sexual e de gênero, mas para além disso, né, nas diversidades no geral, o valor do sujeito é dado a partir é, daquela sexualidade ou daquela neurodivergência, né? Então a gente percebe que normalmente o valor ao sujeito é atribuído através dessas identidades. E a teoria queer faz a gente questionar esse normal, né? Mas a teoria queer faz a gente questionar esse normal, levantando alguns pensamentos críticos, né? Por exemplo, o que é normal? A heterossexualidade é normal. O que é normal? A cisgeneridade é normal. O que é o normal? É nós, como sujeitos, irmos sempre rumo ao progresso, rumo à evolução, né? E aí vocês vão entender algumas palavras que eu estou usando, porque, por exemplo, um senso comum de uma ideologia ocidental, por exemplo, o progresso é destruir a Mata Amazônica, né? Vencer o demônio verde da Mata Amazônica, que é a Mata Amazônica, né? O normal é ser cisgênero. O normal é a criança ser cuidada, alimentada pela mãe, né? A gente coloca sempre numa família dentro do contexto privado, né? De uma propriedade privada. A gente começa a falar de capitalismo, uma acumulação primitiva, né? Silvia Frederici. A gente começa a falar de como, quando a gente começa a pensar em povos originários, quando a gente começa a pensar num contexto de quilombo, num contexto quilombola, a gente começa a ver que o comum começa a aparecer para além do normal, né? O que a gente trata como normal não serve, isso são as críticas que a teoria queer, por exemplo, algumas críticas que a teoria queer vai levantar, né? Mas o normal não serve num contexto de povos originários. O normal não serve num contexto quilombola, né? Quantas pessoas precisa para se criar uma criança? A mãe, né? E num contexto de povos originários, como que se cria aquela criança? Precisa-se da família,
né? De um contexto coletivo inteiro para se criar aquela criança. E aí a gente começa a falar sobre políticas do comum de Silvia Frederici, né? E aí a gente começa a distanciar o normal do comum. Uma política do comum, por exemplo, Guilherme Terrelli diria que é para todos e todos constroem. Achei muito bonito na primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, né? Principalmente de um contexto ali pensando na Silvia Frederici. Quantas pessoas precisam se para criar uma criança? Como é a relação da Terra quando a Terra é de todos, né? Como se decide o que plantar, quando plantar, pensando que a Mata Amazônica é de todos, o progresso é a destruição dessa Mata Amazônica, né? O progresso é a destruição, é o abuso dessa natureza. E aí o normal, que é o progresso, a teoria queer vai questionar e falar, e quando a gente coloca isso num contexto de que é comunitário? Quando a gente coloca isso num contexto de que aquilo é de todos? Quando a gente coloca aquilo no contexto de que aquilo não é responsabilidade da mulher? Não é responsabilidade, por exemplo, um exemplo muito legal que o Guilherme Terreri dá, a Rita Von Hunt, é sobre como a gente faz numa comunidade que não tem pai, né? Tem comunidades onde as crianças, né, são concebidas em coletivo, né, dentro de um movimento onde não necessariamente é interessante quem seja o pai ou o avô daquela criança, né? A gente começa a desmistificar o normal dos papéis de gênero, a gente começa a desmistificar o normal de quem faz o trabalho silencioso, né? O trabalho silencioso de garantir segurança, garantir alimentação, de também prover, né? A gente começa a questionar essa normatividade a partir de políticas comunitárias, né? Quem cuida da terra, quem cuida das crianças, a terra é de quem, como as decisões para cerca daquela terra vão começar a ser tomadas, e aí a gente percebe que algumas coisas vão deixando de fazer sentido dentro de uma política comunitária, uma política do comum. Aquela terra tem dono? As decisões estão sendo tomadas por poucos ou por todos? O tempo está sendo compartilhado? As responsabilidades estão sendo divididas, né? Num normal, essa responsabilidade é a responsabilidade de uma pessoa, né? A criação daquela criança é a responsabilidade de uma pessoa. No comum, a responsabilidade da criação, da formação daquele sujeito é de todos. A responsabilidade do cultivo daquela terra é de todos. Aquela terra é de todos e para todos, e todos constroem, né? E é interessante quando a gente começa a olhar essas filosofias, a gente consegue entender algumas coisas, para onde nós vamos, como nós vamos, com quem nós vamos, né? Nós vamos sozinho? A gente percebe que tem dentro de uma sociedade neoliberal meritocrata, o mérito é todo meu, a responsabilidade é toda minha, o adoecimento ainda é meu, né? Isso é o normal, mas isso não deveria ser comum, talvez, né? E aí, quando a gente distancia o normal, a gente começa a repensar o que significa esse normal, quem criou esse normal, né? A teoria queer vai ajudar, as teorias de gênero, etc., vão ajudar a gente a pensar esses conceitos de normalidade e ir trazendo para uma realidade eventualmente menos nociva e pensando aí numa construção coletiva. Beleza? Pessoal, curte, comenta, compartilha, deixa aqui embaixo que eu quero saber como que esse tema repercute aí e também quero sugestões do que a gente pode estar trazendo aqui para o futuro, para a construção coletiva desse canal. Beleza? Um abraço, obrigado para quem ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.